Olá meus amigos, voltamos aqui com a parte de sistema muscular, a parte teórica da V2, certo? O primeiro assunto da segunda avaliação, certo? O sistema muscular, ou o tecido muscular, né? Eles se especializaram para contração e o relaxamento, né? Mas também suas propriedades de irritabilidade, condutividade, extensibilidade e elasticidade. Ou seja, os músculos eles trabalham por contração e relaxamento. É o que acontece na academia. Quando a gente vai para a academia, a gente faz movimentos repetitivos com uma carga axial de peso. Isso, os músculos trabalham na contração e relaxamento, certo? Essas células são alongadas, fusiformes, e por essa denominação a gente chama de fibras, certo? E a força desse músculo vai depender da quantidade de fibras musculares que eu tenho, certo? Então as fibras agrupam-se em feixes para formar os músculos. E que são feixes? O que são feixes? São aglomerados de fibras musculares, certo? Que elas se aglomeram e formam esses feixes e vários feixes para formar o músculo, certo? Então a força de contração muscular depende, aí está escrito, certo? Não apenas do número de fibras, mas sobretudo do diâmetro de cada uma delas, certo? Os músculos acham-se fixados por suas extremidades. Então a gente tem um ponto de origem e um ponto de inserção. Assim, os músculos são estruturas que movem o segmento do corpo por encurtamento da distância entre suas extremidades, ou seja, por contração. Então eu tenho um ventre muscular, que é aquela parte vermelha, carnosa, certo? Eu tenho duas pontas, ou duas extremidades, na verdade, que a gente chama ponto de origem, e o outro ponto de inserção. Como o nome já está dizendo, o ponto de origem é um local fixo do músculo, e o ponto de inserção é onde ele se insere, certo? E aquele ponto é mais, vamos dizer assim, maleável. Então quando acontece uma contração muscular, uma de suas estruturas será tracionada, tá bom? E aí nesse slide ele fala essa questão do encurtamento, e através desse encurtamento e relaxamento que acontece a movimentação, tá bom? Então os músculos esqueléticos produzem movimentos e aí exerce força sobre os tendões, que por sua vez tracionam os ossos e outras estruturas, como no caso das articulações, tá bom? Olha só, a maioria cruza em pelo menos uma articulação e está em geral presa ao osso articular em forma de articulação, tá bom? Ou que formam a articulação. Quando o músculo esquelético se contrai, traciona os ossos da articulação em direção ao outro. Isso é o que a gente chama de mecânica do movimento, tá bom? Eu tenho um músculo que ele vai encurtar ou relaxar, né? Contrair ou relaxar. Como os ossos, a parte passiva que a gente já viu, e as articulações também, então vai ter que acontecer, tá bom? Então há músculos nas vísceras, só que no sistema locomotor os músculos são elementos ativos do movimento. Porém a musculatura não assegura só a dinâmica, mas também a estática, certo? Então realmente a musculatura não apenas torna possível o movimento, mas também mantém as peças ósseas unidas, determinando a posição e a postura do esqueleto. Então a gente já viu, certo? Na V1, que os ossos, as articulações e os músculos formam o aparelho locomotor. E a gente viu lá nas articulações que os ligamentos, os tendões, os músculos, tudo isso forma um conjunto para também manter os ossos unidos, tá bom? A postura, a posição, etc. Tá bom, gente? Vamos lá. Aqui eu tenho exemplos de alguns músculos esqueléticos, tá bom? A gente viu lá na prática esses músculos, a nomenclatura deles, certo? E a gente vai entender a questão da forma desses músculos também. Olha só, os músculos esqueléticos liso e cardíaco. Olha só,
As células musculares estão normalmente sob o controle do sistema nervoso, certo? Então o sistema nervoso central vai mandar o comando e aí vai vir para o sistema nervoso periférico até a placa motora, certo? Que supre as fibras musculares. Então essa placa motora é a parte nervosa do músculo. Então se eu quero atender um telefone, estou dando apenas um exemplo, o que acontece? Meu sistema nervoso central vai mandar a informação, ele vai ser enviado ao sistema nervoso periférico, que vai chegar até a placa motora. Chegando na placa motora, vai haver uma contração do meu bíceps braquial e o bíceps, certo? E aí vai acontecer o encurtamento dessas fibras e, logicamente, devido a ter uma articulação, vai acontecer a flexão do membro superior. Então, se o impulso resulta de um ato de vontade, ou seja, que é desejável, no caso, pelo indivíduo, diz obviamente que é voluntário. E se o impulso parte de uma porção do sistema nervoso no qual o indivíduo não tem controle de consciência, a gente chama de ato involuntário. Isso é até óbvio e é muito claro essa questão de discussão aí. Então os termos voluntário e involuntário não se referem aos músculos, mas aos atos motores. Ok, gente? Vamos lá. Os músculos voluntários se distinguem histologicamente, ou seja, a parte histológica de tecido dos voluntários por apresentar estriações transversais, está em negrito, tá bom? Ou seja, são estriados, ao passo que os involuntários denominam-se de lisos. E o músculo cardíaco, por sua vez, assemelha-se ao estriado, porém é involuntário. Então vamos lá. A gente tem aqueles 3 diferentes tipos de tecido muscular: o estriato esquelético, o estriato cardíaco e o liso. Olha só, o estriato esquelético é o que a gente está vendo agora, certo? Ou seja, musculatura externa e é voluntária. O estriato cardíaco ele possui estrias transversais, só que ele é involuntário e é específico aos tecidos ou às células do coração, né, o miocárdio. E eu tenho os tecidos lisos, né, musculatura lisa que não tem estrias transversais e a gente encontra na região mais interna do nosso corpo, nas vísceras, certo? Então o delgado tecido conjuntivo que envolve cada fibra muscular a gente denomina de endomísio. E endomísio vem de dentro, endo, certo? E envolve muitas fibras agrupadas em fascículos. Daqui a pouco eu vou mostrar essas imagens, vai ficar mais claro para vocês, tá bom? E o perimísio, né, que é uma bainha conjuntiva que envolve um grupo de fascículos. E por último a gente tem um epimísio. Epi vem de fora, olha o músculo, tá bom? Aí a gente tem o perimísio, o endomísio e o epimísio. Percebem que o epimísio ele está mais externo e o endomísio está mais interno, tá bom? Essa parte de miofibreiras, filamentos, a questão de actina, miosina, aquilo é tudo microscópico. Então vocês, creio eu, que veem histologia, biologia celular, certo? Naquelas outras disciplinas, tá ok, gente? Vamos aqui os 3 diferentes tipos de tecido, né? O estriato cardíaco, o estriato esquelético e a musculatura lisa. E aqui está só para ilustrar os diferentes tipos de tecidos na parte histológica, tá bom? Vamos lá. Então dizem que por o músculo liso e o cardíaco elas são involuntários em relação à função, ao passo que o esquelético pode ser voluntário, obviamente, tá bom? O cardíaco e o liso são inervados pelo sistema nervoso autônomo, ou seja, enquanto a gente está estudando, a gente está dormindo, fazendo qualquer atividade, ele não para e ele é autônomo, certo? Sem ato voluntário. Então, e tem músculos que estão em parte, né? A questão do músculo diafragma, que é o músculo da respiração, que divide o tórax do abdômen, né? Então o diafragma, ele, além de dividir o tórax do abdômen, é o músculo responsável pela respiração. E por que em parte, né, professor, isso aí? Muita gente pergunta. Porque durante o dia a gente tem um certo controle voluntário sobre ele. Mas quando a gente chega no período noturno, um período de sono, que a gente dorme e o sistema nervoso autônomo assume o controle desse músculo,
tá bom? Para poder a gente não parar o processo de respiração, tá bom? Então os atletas podem também apresentar uma condição chamada de hipertrofia, ou seja, hiper vem de mais, né? Trofia. Então, no caso do fisiculturista, atividade física contínua, a gente chama de hipertrofia. Ao contrário, a gente chama de tem a hipertrofia, que é o excesso, e no caso o paciente, quando ele não apresenta movimentos, a gente chama de atrofia muscular, né? Quando o membro ele diminui o seu volume. Vamos lá. Um esqueleto típico possui uma porção média e extremidades. Então a média, essa extremidade, essa porção média vermelha no vivente é o que a gente chama de ventre muscular. É o famoso músculo propriamente dito, né? E aí lá onde a gente encontra as fibras musculares e é portanto a parte ativa, ou seja, contrátil do músculo, é ali que vai haver a contração muscular, tá bom? Então quando as extremidades são cilindroides ou então tem a forma de fita, chama-se de tendões, tá bom? E aí quando são laminares recebe o nome de aponeurose, certo? Por isso que a gente vai ver lá a aponeurose do latíssimo do dorso, um exemplo, do occipito frontal. Tanto os tendões como as aponeuroses são esbranquiçadas e brilhantes, são resistentes e praticamente inextensível, ou seja, elas não se estendem. Como eu tenho um ventre muscular e eu preciso de movimento, eu tenho ou tendões ou aponeuroses, e aí os tendões têm uma forma mais de fita e a aponeurose é a mais laminar, tá bom? Daqui a pouco eu também mostro as imagens, ok? Serve para fixar o músculo ao esqueleto, podendo fazer em outros elementos, cartilagem, cápsulas articulares, tendões, assim sucessivamente. Olha só, o exemplo que eu trouxe aqui do bíceps braquial e do latíssimo do dorso. Então essa parte mais escura, a gente tem um ventre muscular, tá bom? A gente tem um tendão inserido no rádio, um tendão de inserção e um tendão de origem, ou dois tendões de origem no acrômio aqui da escápula, certo? Nessa região do ombro. Quando o ventre muscular se contrai, ele vai tracionar sobre os dois tendões, só que um ele é imóvel, no caso da região do ombro, e como eu tenho uma articulação aqui, que é a do cotovelo, vai fazer uma flexão no rádio, tá bom? Vai fazer um movimento de flexão, fechando o braço. E nessa última imagem a gente tem um latíssimo do dorso, que é o mais escuro, é o ventre muscular, o latíssimo do dorso, isso, o ventre muscular, e nós temos uma aponeurose, tá bom? Como a gente tem na região do crânio, no occipito frontal. Olha essa imagem aqui como é legal. Inclusive nessa imagem aqui a gente tem um movimento de contração e relaxamento, certo? Do bíceps braquial e do tríceps, certo? Esses dois músculos do membro superior. O do latíssimo do dorso, aqui uma imagem ilustrativa para ficar e para mostrar na verdade para vocês como é essa aponeurose. Okay? Vamos lá. A face muscular é uma lâmina de tecido conectivo que envolve cada músculo, certo? Então a face, gente, é como o periósteo para o osso. Então a face ela recobre o músculo, certo? E a espessura vai variar de músculo para músculo, dependendo de sua função. Para que possam exercer a tração e ao se contrair, é necessário que eles estejam no interior de uma bainha elástica de contenção, que é dentro dessa face muscular. Outra função da face é permitir o fácil deslizamento do músculo entre si. Em certos locais ela pode apresentar espessada e dela parte prolongamento que vão terminar nos ossos, que são os septos intermusculares. Estes septos separam os grupos musculares em compartimentos e fragmentos. Olha só aqui, ó. Eu tenho uma imagem de um ventre muscular seccionado, certo? E aí a gente vê a presença da fáscia muscular e a gente vê a presença dos feixes, dos fascículos, como a gente já tinha aprendido, né? E essa face muscular cobre e ajuda na movimentação desse músculo. Ok? Vamos lá.
Gente, essa questão de mecânica muscular, normalmente eu não cobro muito, certo? Eu cito em aula, porque é importante a gente entender um pouco isso, mas principalmente para o pessoal da fisioterapia, a questão da cinesiologia, né? Que é a ciência que estuda o movimento corporal. Só que assim, isso é importante, eu sempre trago para a gente entender um pouco como é que funciona o movimento corporal. Tá bom? Então a contração irá produzir o que? Um movimento, isso é física, um trabalho mecânico, um deslocamento. E não é o ventre muscular que se prende ao esqueleto, né, que precisa se contrair livremente. As extremidades do músculo é que se prendem pelo menos em dois ossos para manter de maneira que o músculo cruza a articulação, que a gente já tinha visto nos slides anteriores. Ao se contrair o ventre muscular, há um encurtamento do comprimento do músculo e, consequentemente, deslocamento da esqueleto. Olha só, novamente o mesmo exemplo do bíceps braquial, quando acontece a flexão e a extensão, tá vendo? Então, gente, já dá para entender bem direitinho a função aqui, né, que a gente tem do músculo, dos ossos e da articulação. Então, eu preciso de uma contração muscular para que aconteça o movimento. Eu preciso de uma estrutura rígida que é passível, os ossos e as articulações, tá bom? Aqui um exemplo de flexão de membro superior. Como eu tinha dito, isso aqui é só para explicar a vocês que quando a fibra muscular se contrai, né, então chega até um terço do seu tamanho. Tem literaturas que dizem que o músculo diminui até 70%, alguns músculos diminuem até 70% do seu comprimento, né? E aí a força muscular está diretamente relacionada com o número de fibras do ventre e a amplitude de contração depende do seu grau de encurtamento, né? Então, quanto mais denso, ou seja, quanto mais fibras musculares eu tiver, mais forte é esse músculo. Quanto mais longas são essas fibras musculares, maior amplitude de movimento, tá bom? Nesse slide aqui tem o trabalho, que é igual a potência vezes a amplitude de contração. Só uma continha fácil aqui só para a gente entender essa questão de potência, tá bom? De trabalho, de força, amplitude. E aqui embaixo está salientando a questão de aumento do volume das fibras, a gente chama de hipertrofia. Não aumento na quantidade delas, que é hiperplasia. Quando a gente vai para uma academia e faz atividades repetitivas, a gente chama isso de hipertrofia muscular. A hiperplasia muscular não acontece. O que seria hiperplasia muscular? Seria aumento na quantidade dessas fibras, tá bom? Então não há aumento na quantidade das fibras, há um aumento no volume dessas fibras, ok? Então vamos lá. Então os músculos agem sobre os ossos como potência sobre braços de alavanca. Ou seja, gente, para resumir isso aqui, eu preciso de um ponto de apoio que situa-se entre a resistência e a potência. Eu trouxe esses três diferentes tipos de ou classes de alavanca, né? Então, no tipo 2 a resistência está situada entre o ponto de apoio e a potência, e no 3 a potência está entre o ponto de apoio e a resistência. Olha só aqui, esses três tipos, né? O gênero 1, no caso aqui da cabeça, a gente tem aqueles exemplos que eu disse lá na aula prática: esplênio da cabeça, esplênio do pescoço, longuíssimo da cabeça, longuíssimo do pescoço, né? São alavancas do tipo do gênero 1. A setinha aqui para baixo, questão, né? A resistência, o F de força, né? A alavanca do gênero 2, que a gente vê no talos, calcâneo aqui, e o gastrocnêmio, que a gente vê o tendão que chamava de tendão de Aquiles, que é tendão calcanear, e a alavanca do gênero 3, como a do bíceps braquial. Isso aqui já foi dito, a questão do ponto fixo e o ponto móvel, o ponto de origem e o ponto de inserção. Então eu tenho bíceps femoral, ou bíceps braquial, desculpa, né? Bíceps braquial, e aí o ponto de origem é o ponto fixo. E o ponto móvel a gente chama de ponto de inserção. E aqui é um dado bem interessante. Nos membros, geralmente a origem é proximal e a inserção é mais distal. Tá bom? Agora, de uma coisa também a gente vai salientar, que nem todos, certo? Exatamente todos são assim, tá bom? Que o número pode alterar seus pontos fixos e móveis em relação aos móveis.
Classificação dos músculos. Então, os diversos são os critérios adotados para classificá-los e nem sempre há um consenso. A forma do músculo é extremamente variável e a nomenclatura se aproveita desse fato para designar vários músculos. Por exemplo, o trapézio, obviamente, ele tem uma forma de trapézio, piramidal, né, formato de pirâmide, um redondo maior, que é arredondado ele é maior, certo? E a gente tem um redondo menor, um pronador quadrado, etc, etc. Então, de maneira objetiva, sem entrar em discussão, iremos abordar diversas e aí os músculos longos também podem ser cônicos ou cilíndricos, triangulares, quadrangulares ou romboides. Disposição oblíqua, né, cujas fibras são oblíquas em relação aos tendões, denomina-se de peniformes. E aí, peniformes, por ele ser oblíqua, as fibras parecem uma pena, né? Então, e os feixes musculares dependem apenas de uma margem de tendão, formando-se um músculo, pode ser unipenado, né? Mas a gente tem músculos bipenados, tá bom? E aí temos os multipenados. Disposição circular das fibras, por exemplo, lembram lá da aula prática? Músculo orbicular do olho, orbicular da boca, né? Inclusive, gente, eu gostaria de chamar a atenção aqui para a aponeurose epicrânica, tá bom? Ó, músculo que ele botou aqui, músculo epicrânico, é o occipito frontal, e a gente tem essa aponeurose epicrânica, tá bom? E aí, no caso, circular, e aí o orbicular do olho e o orbicular da boca, ok? Olha só, o glúteo máximo, esternocleidomastoide, peitoral, tá bom? Flexor dos dedos lá. Quanto à origem, né? Então são classificados em bíceps, tríceps ou quadríceps, conforme apresenta 2, 3 ou 4 cabeças de origem. Bíceps braquial, tríceps sural, que é o gastrocnêmio, cabeça lateral medial, e o sólido, e o quadríceps femoral, né? O quadríceps femoral a gente tem o vasto lateral, o vasto medial, o vasto intermédio e o reto femoral. Quanto à extensão, a inserção, então a gente tem os bicaudados, os policaudados, né? Extensor longo dos dedos. E aí a gente tem os digástricos e os poligastros. Olha só, exemplo de digastro, né? A questão de ventre muscular. Se lembra lá do milioide, nessa região inferior à mandíbula, né? Então a gente tem o milioide e a gente tem o digastro, ou seja, dois ventres musculares, um ventre anterior e um ventre posterior. E também temos o reto do abdômen, que ele é poligastro, ou seja, passa vários ventres musculares. A linha que divide ao meio, né, na linha mediana a gente chama de linha alba, tá lá na aula prática, certo, gente? E as interseções tendíneas, que são transversais, tá bom? Uma coisa que é interessante, normalmente os indivíduos têm de 6, né, 3 de um lado, 3 do outro, a 8, que é 4 e 4, certo? Ventres musculares. Isso é uma variação anatômica. Tem indivíduos que têm, um exemplo, 6 ventres musculares no reto do abdômen e tem outros que têm 8, certo? Isso é só questão de variação anatômica que a gente viu lá na V1. Quanto à ação, dependendo da ação principal, né? Então a gente tem flexor plantar, flexor dorsal, abaixadores, levantadores, esfíncteres, como acontece no ano, esfíncter anal, e a gente vai ver lá no sistema digestório, esfíncter cárdico, né? Dilatadores, tensores, retratadores, né? O protatores, e a gente vê isso aqui, tá bom? A análise de um determinado movimento, mesmo mais simples, é extremamente complexo, tá bom? Qualquer movimento envolve a ação de vários músculos, então a questão da coordenação motora, tá bom? Essa questão de classificação funcional dos músculos. Quando o músculo é o agente principal, a gente chama de agonista. Quando o músculo se opõe ao trabalho de um agonista, a gente chama como antagonista. Que é um exemplo é o que acontece com o bíceps braquial e o tríceps
tá bom? Um agonista, né, se opõe ao movimento do antagonista, ou seja, quando o bíceps se contrai, o tríceps relaxa. Quando o tríceps contrai, o bíceps relaxa, tá bom? Ó, estruturas acessórias, a gente tem bainhas, bolsas sinoviais, né, sistema muscular acessório, fascias, aponeurose. A questão da atrofia muscular, né, que é o contrário de hipertrofia, tá bom? Para a execução do trabalho mecânico, os músculos necessitam de considerável quantidade de energia, então eles recebem eficientemente suprimento sanguíneo, certo, gente? E por isso que o músculo é vermelho, porque ele tem, além de receber uma grande quantidade de sangue, ele tem proteína chamada mioglobina, isso deixa também o músculo vermelho.